Olá, povo de Deus, solenidade de Pentecostes, 23 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, de 1 a 11, de 1 Coríntios 12, de 3b a 7, 12 a 13, e de João 20, de 19 a 23. Hoje temos essa importante solenidade na igreja, onde destacamos a presença do Espírito, não só na área restrita e institucional da igreja, mas, sobretudo, na história de homens e mulheres que tornam o reino de Deus visível entre nós. O Espírito evoca a vida em liberdade, rompendo cadeias e estruturas. Permitam-me dizer que o Espírito tem algo de anárquico. Não se deixa prender de forma alguma, mesmo com sua representação em forma de pomba, que parece uma ave tão mansa, sabemos que ela gosta de voar livremente e não se adapta em gaiolas. Segundo o cardeal Walter Casper, o acontecimento de Pentecostes nos Atos dos Apóstolos é uma construção de Lucas. Também ocorreram acontecimentos de Pentecostes similares, provavelmente desde o começo, nas comunidades da Galileia. Por sua parte, Theobald, professor de teologia em Paris, assinala corretamente que a narração do acontecimento de Pentecostes não se refere à Igreja Universal como tal, mas à reunião da diáspora judaica que no transcurso do tempo, com a guia do Espírito Santo, se expandiu numa igreja de todas as nações. Isto é o que Lucas procurava mostrar. A história correta dos começos da igreja se encontra amplamente nos relatos de sua expansão inicial, e não em paisagens isoladas de Lucas acerca de Pentecostes. Assim, a igreja em Pentecostes significa o encontro das comunidades já existentes de judeus cristãos da diáspora, segundo o pensamento de Lucas, e não o contrário, isto é, que a igreja nasce em Pentecostes e depois se espalha. O que temos em Pentecostes é a reunião das comunidades já espalhadas, por obra deste mesmo Espírito. Outra perspectiva interessante é que Lucas une a experiência do Espírito na festa judaica de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa. Antes era uma festa agrícola, na qual se agradecia a Deus a colheita da cevada e do trigo. Mas já no século I tornou-se a festa histórica que celebrava a aliança, o dom da lei no Sinai e a constituição do povo de Deus. Unindo a experiência do Espírito com a festa de Pentecostes, Lucas indica que o Espírito renova a aliança e impulsa nova vida em todas as comunidades fiéis à aliança. Lucas se serve de símbolos como vento de tempestades e fogo, que representam a liberdade e a força de Deus. Liberdade porque o Espírito não se aprisiona, e força porque isso lembra a revelação de Deus no Sinai. E o falar em línguas, que não é a mesma coisa que o fenômeno da glossolalia referida por Paulo, aqui significa criar relações. É a possibilidade de superar o gueto, o egoísmo, a divisão, o racismo, a marginalização. Como a visão sugere, é o reverso de Babel, onde a presunção de poder acima de tudo levou a humanidade à confusão das línguas, onde ninguém mais se entendia. Assim, podemos ver Pentecostes também como o reverso de Babel. 1 Coríntios 12, 3b, 7, 12, 13. Paulo aos Coríntios é taxativo ao afirmar que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. E para Paulo, a comunidade que vive sob o Espírito é capaz de conviver com a diversidade de dons espirituais, porque sabe que o Senhor é o mesmo,
que as atividades podiam ser muito diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nesse sentido, Paulo tinha consciência plena que o Espírito não só promove a verdadeira unidade, que nada tem de uniformidade, como também distribui os dons sempre em vista do bem comum. E Paulo usa também a metáfora do corpo para significar com profundidade que os membros podem ser diferentes, mas em Cristo esse corpo ganha coesão total. E ainda Paulo diz aos cristãos de Corinto que o Espírito promove a superação dos preconceitos, pois quem vive segundo o Espírito não se prende às questões raciais, religiosas e sociais. Por isso, no Espírito não há mais judeus e gregos, escravos e homens livres. E isso é concretizado no batismo num só Espírito, que constitui um só corpo, e que a todos foi dado a beber um único Espírito. Paulo conhecia bem a comunidade de Corinto, que era muito viva, cheia de dons, mas estava com dificuldade de vivenciar a verdadeira unidade. Por isso, Paulo insiste na unidade que advém de quem caminha no Espírito, pois sabe que o que tem é para servir a todos. João 20, 19 e 23. Esses parcos versículos do último capítulo de João nos apresentam uma série de acontecimentos envolvendo Jesus e os discípulos pós-ressurreição. Em primeiro plano, temos a experiência da ressurreição de Jesus feita pelos discípulos num contexto marcado pelo medo, e Jesus que traz a paz. Porém, essa é uma paz plena e concreta, pois, ao mostrar-lhes as mãos e o lado, Jesus faz os discípulos entenderem que o ressuscitado é o crucificado. Há muitas espiritualidades hoje que se apegam ao Cristo glorioso, mas ele fez questão de se apresentar, mesmo depois de ressuscitado, como o Jesus pé no chão. Aquele que caminhou com seus discípulos, pisou a mesma terra, sofreu a paixão e foi injustamente assassinado. Assim, Jesus nos encoraja na luta contra todas as injustiças, pois só desse jeito podemos receber dele esse recado que nos cura. A paz esteja com vocês. E esse Jesus que enviou os discípulos à missão, envia-nos hoje a nós da mesma forma. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Portanto, não somos enviados para uma missão alienada, que esconde os sofrimentos do dia a dia, que anuncia um Jesus triunfante, mas sofredor e vencedor, sim, inclusive da morte. Assim como ele assumiu a missão do Pai, incluindo a cruz, ele nos envia sem nos livrar de nossas cruzes. E outra vez ele diz: a paz esteja com vocês. Como combinar cruz e paz? Logo se entende que não se trata de paz dos cemitérios, mas daquela paz que só o Cristo nos dá pela missão assumida. E aí Jesus comunica o dom do Espírito Santo soprando sobre seus discípulos. Recebei o Espírito Santo. Para a missão, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, será fundamental. Sem ele, nada conseguiremos realizar, pois ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Para as comunidades do quarto evangelho, tudo acontece no mesmo dia da Páscoa. Diferentemente de Lucas, que coloca 50 dias de distância entre Páscoa e Pentecostes. Então, chamamos esse sopro do Espírito de Jesus sobre os discípulos de o Pentecostes, segundo João. Jesus comunica o poder de perdoar pecados. Essa é uma maneira de Jesus transmitir o seu poder de reconciliação à comunidade, como aparece também no Evangelho de Mateus,
onde Jesus faz dupla transferência, pois transmite à comunidade e a Pedro simultaneamente esse poder. É característica das comunidades a promoção da reconciliação, tão necessária para a missão. A comunidade que recebe a paz de Jesus e o sopro do Espírito deve ser a comunidade que testemunha Jesus e sua missão para o mundo todo. Do medo à paz, da alegria do Espírito ao perdão. Essa é a mensagem do ressuscitado para todos os que se dispõem a segui-lo. Vem, Espírito Santo, vem. Um beijo no seu coração.